Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos vós. Meus queridos, pela graça de Deus, nós estamos hoje, dia 19 de maio, terça-feira de 2020, para, mais uma vez, aqui pelo nosso canal no YouTube, PR/IPC Joás Luciano Almeida, a gente transmitir a reflexão para o culto de oração de nossa igreja. Por isso, nós devemos iniciar orando ao Senhor, rogando suas misericórdias sobre nossas vidas, em nome de Jesus, nosso Senhor. Vamos, antes da oração, ler o texto do Salmo 67. Nós leremos o Salmo 67, que é uma oração pedindo a graça de Deus sobre nós. Diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Pai, eterno Deus que está nos céus, muito obrigado por tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado, Senhor, porque até aqui a tua boa mão tem repousado sobre nós e tem nos sustentado, nos amparado, nos concedido tua graça, teu favor e o teu zelo. Por isso, toma diante de ti as nossas vidas, a cada um de nós, perdoa os nossos pecados, lava-nos com o sangue de teu Filho Jesus, nosso Senhor, tornando-nos mais alvos do que a neve, e vem falar às nossas almas, ajudando-nos a entrarmos na escola de oração do Senhor Jesus. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres tementes a Ti, mas que aprendem com o Senhor Jesus a respeito da oração e como nos tornarmos semelhantes a Cristo. Por isso, abençoa-nos, ó Deus bendito, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus queridos, vamos mais uma vez abrir as Sagradas Escrituras. No texto de Mateus, capítulo 6, nós leremos do versículo 5 ao versículo 8, que nos diz: como se deve orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Meus queridos, esse texto de Jesus falando sobre oração, nos ensinando sobre oração, ele nos fala, ou está dentro, esse texto está dentro do capítulo 6, que está dentro do grande sermão do monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, onde Jesus apresenta um elevado padrão de conduta para a vida dos discípulos, dos seguidores dele. E nós, como seguidores de Cristo, nós devemos seguir esse alto padrão espiritual de vida que deve ser vivenciado em nossa vida cotidiana. E o Senhor, então, ele vem falando sobre como dar esmolas, a prática da justiça, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Pratique a justiça, mas não pratique a justiça para serem elogiados, vistos pelos homens. Pratique a justiça
para que Deus seja glorificado. Pratique a justiça porque é justo. Pratique a justiça porque é mandamento de Deus. Pratique a justiça para serem justos em suas vidas e nas suas relações com os homens. Mas não pratiquem a justiça diante dos homens, para serem elogiados, vistos pelos homens. E aí ele também fala a respeito de como dar esmolas. Dê esmolas às pessoas, não para serem também elogiados pelos homens, mas dê esmolas para de fato socorrer o próximo, ajudar o necessitado, ajudar quem tem necessidade de socorro, de ajuda, de auxílio. E aí, nessa sequência em que ele fala sobre os aspectos hipócritas de praticar a justiça, ou seja, você praticar uma coisa boa, fazer o bem, para ser visto pelos homens, para ser elogiado pelos homens, ele também põe aqui as orações. E aí ele vai nos dar instruções de como orar e de como não orar. Então, primeiro, ele nos fala, e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Portanto, ele já faz uma advertência a nós, para que nós não sejamos parecidos, semelhantes aos homens hipócritas que fazem as coisas diante dos homens, para serem vistos ou louvados, elogiados, exaltados publicamente diante dos homens. Então Jesus nos adverte, não façam como os hipócritas. E como é que os hipócritas fazem? Ele diz, porque gostam quem gosta. Né? Esses aqui, porque gostam quem gostam. Os hipócritas gostam. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Na nossa compreensão, aplicando para a nossa realidade cristã, são pessoas que gostam de orar em público, e aqui no canto, nas sinagogas, naquele período, era o templo, né? O caso aqui, os lugares de reuniões, os prédios de reuniões para se estudar a lei do Senhor naqueles dias, e também se orava nesse lugar. Então, nas sinagogas, muitas pessoas hipócritas se colocavam em pé para serem vistos pelos homens e passavam ali algum tempo orando longamente para serem vistos pelos homens. Veja como fulaninho, ele ora longamente diante de Deus. Que belas palavras, que bela oração que Beltraninho fez. Puxa, fulaninho sabe orar, Beltraninho sabe se expressar em oração e ele ora longamente na igreja. Ou então aqui ele diz, nos cantos das praças. Então imagina você chegar aí na Praça do Derby, ou então chegar aí na Praça da Matriz, aí em Vitória, e você se colocar em pé e fazer longas orações para ser visto pelos homens, para ser elogiado pelos homens, para ser admirado pelos homens. Puxa, fulano, ele ora até mesmo aqui em rua pública, ele ora longamente, ele se expressa diante de Deus. Veja que oração bonita que Beltraninho faz. Então a gente precisa ter cuidado. Primeiro, não devemos criticar os nossos irmãos que oram longamente na igreja. A gente não deve criticar os irmãos que oram um pouco mais longo. E quando eu digo aqui um pouco mais longo, demora aí no máximo 3, 4 ou 5 minutos numa oração pública. E isso é demais, né? As pessoas não suportam. Eu fico imaginando que tenha irmãos que, quando aquele irmão vai orar e ora longamente, aí passa dos 2 minutos, os irmãos já estão orando para que Deus toque no coração dele, para que ele pare de orar, porque já está demorando demais. Né? É uma oração pública, não deve orar desse jeito. Então a gente percebe que não devemos condenar, não devemos julgar os nossos irmãos que oram um pouco mais longo, aqui 2 minutos, né? Numa oração no culto público. Mas nós devemos compreender que não devemos fazer orações hipócritas, orações de nos expressarmos para ser visto pelos homens, ficarmos preocupados em escolher palavras para os irmãos que estão ouvindo a nossa oração.
Nós não devemos orar preocupados com os irmãos que estão ouvindo a nossa oração. Nós devemos orar preocupados em Deus ouvir nossa oração. E aí não ficarmos preocupados com palavras bonitas, não ficarmos preocupados com palavras elevadas, rebuscadas, para poder sermos elogiados, bem vistos pelos nossos irmãos. Puxa, o irmão fulano tem uma oração tão bonita, né? E a gente precisa ter cuidado com isso. Então o Senhor Jesus, ele diz que nós não devemos ser como os hipócritas que gostam de orar nas sinagogas em pé ou nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. A questão não é orar longamente, a questão não é orar em pé na igreja, não é orar longamente na igreja, não é orar na praça, na rua. A questão é o objetivo da oração, para serem vistos pelos homens. O problema não é a oração em si. O pecado se encontra no propósito, no motivo que me leva a orar em pé na igreja, no motivo que me leva a orar nos cantos das praças. O que é que me faz orar publicamente? O que é que me faz orar diante dos homens? Eu estou orando de fato para Deus ser glorificado e o povo ser abençoado por Deus, ou estou orando para ser visto e elogiado pelos homens? Qual é a motivação da minha oração? E a gente precisa, de fato, sempre investigar, sempre observar as nossas motivações. O que motiva meu coração a orar? O que motiva o meu coração a pregar o Evangelho? O que motiva o meu coração a servir a Deus? Eu estou servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, visitando os irmãos, fazendo isto e aquilo outro para ser elogiado pelos homens. É este o motivo, é esta a razão que me faz orar, que me faz pregar, que me faz cantar, que me faz fazer qualquer coisa na igreja, no reino de Deus? Ou a motivação é, eu faço o que faço, oro, prego, louvo, canto, visito, ajudo o próximo, faço isto por quê? Porque quero que Deus seja glorificado em minha vida. Faço em obediência à palavra de Deus. Então, a motivação aqui dos hipócritas era que eles fossem vistos pelos homens, que eles fossem elogiados pelos homens. E a gente precisa sempre investigar o nosso coração para conhecermos as reais motivações de nosso coração. Por que faço o que faço? Por que faço isto na igreja? Por que faço isto na minha vida profissional? Por que faço isto no seio da minha casa, na minha família? Por que faço o que eu faço? Conheça as suas motivações e coloque diante de Deus as suas motivações para que você, de fato, possa servir ao Senhor de todo o seu coração e com alegria, em nome de Jesus, nosso Senhor. O Senhor Jesus diz, então, que estes homens que fazem as coisas para serem vistos pelos homens, fazem externamente, oram externamente, buscam a Deus externamente para serem elogiados pelos homens. Jesus diz, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Estas pessoas que realizam qualquer obra para serem vistas pelos homens, estas pessoas, elas já receberam a sua recompensa. Quer dizer que elas não terão suas orações respondidas por Deus, elas não serão ouvidas pelo Senhor. Suas orações serão rejeitadas por Deus. E elas já receberam a recompensa delas, o elogio dos homens, os olhares dos homens, a exaltação, o louvor dos homens. E a gente precisa, portanto, sempre verificar qual é a motivação do nosso coração para a gente poder sempre servir ao Senhor com alegria e com a motivação certa. Obediência à palavra de Deus, a glória de Deus, o bem do nosso próximo. Meus queridos, o Senhor Jesus ele continua dizendo o seguinte: tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto. Aqui, então, Jesus chama a nossa atenção. Tu, porém, você, eu. Tu, porém, quando orardes. Portanto, nós, quando orarmos, nós devemos ter um procedimento diferente do procedimento dos hipócritas. Nós não devemos orar para sermos vistos dos homens. Nós devemos orar para sermos vistos por Deus, para sermos ouvidos por Deus,
para sermos socorridos por Deus, atendidos por Deus. Então o Senhor Jesus diz: tu, porém, quando orardes, vocês, meus discípulos, entra no teu quarto. Portanto, você deve orar de forma secreta, você deve orar de maneira reservada, não orar de forma espalhafatosa, de forma a que toda a vizinhança escute sua oração, mas orar em secreto. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fechada a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Portanto, o Senhor Jesus está dizendo que você não precisa fazer um escândalo na sua oração. Você não precisa gritar na sua oração. Você não precisa, na sua oração particular, lá no secreto do seu quarto, com a sua porta fechada, você não precisa orar para que toda a sua casa escute sua oração, para que toda a vizinhança escute a sua oração, como se Deus fosse moco, como se Deus fosse surdo, como se Deus precisasse que você gritasse para Ele escutar a sua oração, o seu clamor. Você não precisa gritar. Então Jesus está deixando claro aqui que nós devemos orar de forma reservada, de forma que as pessoas da nossa casa não precisem escutar, ouvir a oração que estamos fazendo a Deus. Então ore ao Senhor de forma particular, você e Deus. Ore ao Senhor, mesmo que você fale com a sua boca, você pronuncie palavras diante do Senhor, você não precisa gritar para que a sua família inteira dentro da sua casa, da sua residência, agora com todo mundo, com todos nós em quarentena, isolados, trancafiados em casa, para que todo mundo escute que você está orando. Ore reservado, ore em secreto no seu quarto, fale ao seu Pai que está nos céus, e seu Pai que vem em secreto, diz o texto sagrado, teu Pai que vem em secreto te recompensará. Portanto, Deus recompensa as orações do seu povo, que a Ele clamam de dia e de noite. Deus recompensa as orações sinceras, as orações fervorosas, as orações que partem de um coração que crê em Cristo Jesus, que permanece em Cristo Jesus e que obedece à palavra do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus. E ele então nos dá ainda mais uma instrução. Primeiro, ele diz que nós não devemos orar como os hipócritas que oram para serem vistos dos homens. Segundo, ele diz que nós devemos orar de forma secreta, reservada, no interior do nosso quarto, com a nossa porta fechada, e orarmos ao nosso Pai que vem em secreto e Ele nos recompensará. Então ele prossegue dizendo, e orando, não useis de vãs repetições. Ele então diz, olha, quando vocês orarem, vocês não precisam usar vãs repetições. Vocês não precisam ficar repetindo a mesma ladainha, a mesma conversinha, as mesmas palavras o tempo inteiro, repetindo as mesmas frases como um mantra, como um disco quebrado. Vocês não precisam ficar fazendo vãs repetições, achando que pelo muito falar serão ouvidos, como os hipócritas pensam, como os gentios, os pagãos acham que pelo muito falar serão ouvidos. Eles presumem, eles acham, eles consideram que pelo muito falar serão ouvidos. Não serão. Então, não procedam como os pagãos, não procedam como os gentios, não procedam como os homens que não conhecem a Deus, não procedam como os homens que não conhecem a palavra de Deus, que acham que tem que repetir a mesma ladainha, a mesma conversinha, o mesmo disco quebrado, sem modificar nada, repetir, como o muito falar fosse sinal de que Deus vai ouvir. Deus não responde oração desse tipo. Use suas próprias palavras. Use suas próprias palavras. Seja, como eu já disse em outra oportunidade, seja natural com Deus. Fale aquilo que está no seu coração. Diga para Deus o que vai aqui na sua alma. Senhor, eu estou preocupado porque o nosso país está com crises, no plural,
Nosso país está com uma crise política grave. Senhor, tenha misericórdia da gente, porque o nosso país encontra-se numa crise econômica horrorosa. Muita gente desempregada, já tinha cerca de 12 milhões de pessoas. Isso pessoas que estavam procurando emprego. Mas havia mais umas 25 milhões de pessoas, se considerarmos aqueles que recebem Bolsa Família, desempregados. Então, Senhor, tenha piedade do nosso país, porque o número de desempregados aumentou ainda mais. Jesus, eu estou preocupado com isto. Senhor, eu estou preocupado também com a pandemia, o coronavírus, que está matando muita gente, conhecidos nossos, irmãos nossos, parentes nossos. Senhor, tenha piedade, porque uma vez ou outra, um dia e outro, a gente escuta, a gente recebe a notícia, olha, o amigo de nosso parente, o irmão do nosso vizinho, a mãe, o pai, o cunhado, o filho e por aí vai. Senhor, tenha piedade, porque a pandemia, ela está assolando a humanidade toda. Jesus, eu estou preocupado com isso, então seja natural, diga para ele. Jesus, tenha piedade, porque a fome bateu aqui na minha porta, diga para ele. Jesus, tenha piedade, porque as coisas estão difíceis. O emprego está por um fio. Senhor, tenha piedade. Então diga para Deus, seja natural. Jesus, porque eu estou dentro de casa o dia inteiro. Está havendo um conflito maior entre mim e minha esposa. Jesus, por causa disso, está havendo um conflito com meus filhos, porque está todo mundo dentro de casa, os meus filhos estão brigando demais. Diga para Jesus, fale para ele, seja natural. Você não precisa repetir uma oração construída e você fazer uma reza ao mesmo tempo, todo dia a mesma coisa. Seja natural, conte para o Senhor aquilo que vai na sua alma, aquilo que vai no seu coração, aquilo que de fato está presente na sua vida. Também ele diz, não vos assemelheis, pois, a eles, a estes homens e mulheres que repetem as mesmas palavras e não saem do lugar em suas vidas espirituais, em suas vidas de oração, de orações. Fale para Deus o que vai no seu coração, a sua preocupação, aquilo que vai na sua alma, a sua angústia, a sua dor. Conte para Deus a sua alegria, a sua conquista. Jesus, apesar da pandemia, apesar do desemprego continuado e crescente, eu consegui um emprego. Muito obrigado, Senhor, porque eu consegui um emprego. Jesus, obrigado porque meu parente que adoeceu ficou bom. Louvado seja o teu nome. Senhor, obrigado, porque apesar da mortandade, poderia ser pior. Poderia, além da mortandade da pandemia, poderia haver terremotos. Tem acontecido em alguns lugares, mas em menor grau, em menor intensidade. Jesus, obrigado por isso. Poderia acontecer ainda uma pior calamidade, chuvas intensas em vários lugares, enchentes, terremotos, maremotos, tsunami. Jesus, obrigado, porque apesar de toda a situação horrível que o mundo enfrenta, temos menos dificuldades, calamidades naturais, catástrofes naturais que estão trazendo sofrimento. Muito obrigado por isso. Então, louve a Deus, bendiga ao Senhor pelos benefícios que Ele tem concedido a todos nós. E Ele então prossegue dizendo, o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, a gente não precisa ficar repetindo e falando várias palavras, floreando a oração, embelezando a oração, colocando enfeites na oração, porque Deus já sabe o que a gente precisa. É evidente que Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele ordenou a oração. E Ele quer que nós oremos, que nós apresentemos a Ele as nossas necessidades. E que nós desenvolvamos confiança nele, que nós desenvolvamos dependência de Deus e que nós desenvolvamos alegria e comunhão com Ele por meio da vida de oração. Mas é preciso compreendermos que a gente precisa orar, colocar diante de Deus as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Então, diante de toda essa dinâmica de vida que estamos vivendo em nossos dias,
Apresente suas dificuldades, apresente suas alegrias, apresente seus problemas, apresente suas vitórias, apresente suas enfermidades, apresente a sua cura, apresente todas as questões que preocupam o seu coração e trazem aborrecimento à sua alma. A coloque, apresente a Deus, coloque diante dele, lance sobre ele, como Pedro nos aconselha na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por isso, meus irmãos, Deus já sabe do que nós precisamos antes que a gente peça. Então, peça, mas peça com sinceridade, peça com naturalidade, peça de forma que Deus seja glorificado na sua vida por meio da sua oração. Mas ore pela motivação correta. Deus ordenou a oração. Ore pela motivação correta. Deus quer que nós oremos. Ore pela motivação correta. Deus quer que nós oremos para a glória dele. Ore em nome de Jesus para que a sua oração, a nossa oração, seja ouvida por Deus. E desta forma nós sejamos abençoados, nós e aquelas outras pessoas que são objetos da nossa oração, porque nós intercedemos por elas também, pelos nossos irmãos, pela igreja, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, pelas outras nações que igualmente estão sofrendo conosco a mesma pandemia. Por isso, oremos ao Senhor, roguemos a graça de Deus, a misericórdia do Senhor sobre nós, para a glória de Deus e para o bem uns dos outros. Vamos orar mais uma vez em nome do Senhor e Salvador Jesus. Oremos. Amado Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado por tua graça, bondade e misericórdia. Toma, pois, diante de ti as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E te peço mais uma vez que o Senhor abençoe aos nossos irmãos em suas casas, nos seus cultos de orações, mas que o Senhor também abençoe a vida de nossos irmãos que estão enfrentando dificuldades, problemas, enfermidades. Toque em seus corpos e dá-lhes a saúde que necessitam. Olha também, amado Pai, para a nossa terra, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e as demais nações. Tenha piedade, Senhor, tenha piedade para que as ações de nossos governantes tragam saúde a toda a população, que possam usar todas as medicações existentes, disponíveis contra o coronavírus, e que também nós possamos ter um número de mortes diminuído, de casos diminuídos, e desta maneira o nome do Senhor glorificado. Amado Deus, sabemos que tudo isso é manifestação do juízo do Senhor sobre a humanidade. E pedimos que o Senhor use de misericórdia e opere no coração de toda a humanidade, opere arrependimento e fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que nós humildemente rogamos a Ti, agradecidos em nome e para a glória de Jesus. Abençoa também aos cientistas, tanto os do Brasil quanto os de outros países, para que encontrem a vacina ou os remédios mais eficientes contra esta doença. É o que nós rogamos ao Senhor, agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam mãos sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e que os irmãos possam compartilhar esta mensagem com seus familiares, seus amigos, conhecidos, seus grupos de WhatsApp, compartilhar no Facebook, como os irmãos quiserem, para que um número maior de pessoas possam não apenas conhecer o Evangelho, mas seguir e crer em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Peço aos irmãos que possam se inscrever aqui no YouTube, no nosso canal PR IPC Joás Luciano Almeida, e que os irmãos possam se inscrever e pedir seus conhecidos, familiares também para se inscreverem em nome de Jesus, nosso Senhor. Até amanhã com o nosso estudo tratando sobre um outro aspecto da salvação para o culto de doutrina.
Que Deus nos abençoe. Então todos uma boa noite. Deus nos abençoe.